Queridos amigos, desejo a todos um bom dia, que essa manhã, juntos, possamos pedir aos nossos amigos espirituais, aos benfeitores queridos, que possam nos sustentar, trazendo a todos nós essa vibração de amor, de compreensão, que tanto necessitamos. Hoje nós vamos ler da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que eles podem não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acredita, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos, por instante, a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Perguntamos se nessa hipótese será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos. Tais preces, por mais impotentes que fossem, para os liberar não lhes seria uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes o sofrimento? Na terra, quando um homem é condenado a galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele o perdão, será defesa a uma pessoa caridosa ir carregar-lhe os grilhões para aliviá-los do peso destes? Sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á por não haver para os doentes esperança nenhuma de cura? Abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que entre os réprobos pode achar uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e dizei, se não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado, esse ente lhe recusaríeis um copo de água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo, um bálsamo que lhe segue as chagas? Não faríeis por ele o que faríeis por um galé? Não lhes daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração, incompatível com a crença em um Deus que põe a primeira categoria dos deveres do amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar neste caso a eficácia da prece for negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, for negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Outros se confundem numa razão mais espiciosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Nós vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, esse mestre querido que veio ao mundo para nos ensinar, para orar conosco, nos mostrando o caminho do bem, abrindo o véu da imortalidade, nos mostrando a vida futura
e nos envolvendo no seu manto de esperança. Mestre querido, fortalecei os nossos propósitos no bem. Dai-nos força e encorajai-nos diante das lutas que são instrumentos de nossa renovação. Que o Senhor ilumine as nossas mentes nessa manhã, envolvendo nesse influxo divino que os bons espíritos trazem nesse momento para cada um de nós. Que a sua paz, a alegria, motive o nosso pensamento a mantermos em esperança, com fé, com coragem e com bom ânimo, diante de qualquer situação. Tenhamos fé e coragem. Que assim seja. Meus queridos amigos, nós estamos lendo aqui hoje das preces pelos mortos. Será que é justo a gente pensar que aqueles nossos entes queridos, amigos, ou mesmo aqueles outros que nós muitas vezes não o conhecemos, deixá-los sem uma recomendação, sem um envolvimento, sem uma prece? Será que eles não precisam? E quem são eles? São nossos irmãos, amigos, que o túmulo encerrou um ciclo da vida, mas eles iniciam outro ciclo, que é a vida do espírito. E quão bom será ser lembrado assim como nós. Como é bom a gente, quando encontra com um ente querido, uma pessoa que vemos pela primeira vez, e ela dizendo: ah, eu vibro por você, eu oro por você. A gente se sente tão abastecida, calorosamente grata a este Espírito. Porque todos nós, encarnados ou desencarnados, carecemos do amor fraterno, do amor de Deus. Todos nós, sem exceção, somos convidados a amar, a sentir, a pensar em tudo isso que a espiritualidade tem nos ensinado. Então, nós vamos ver que tem muitas pessoas que elas não admitem que a gente ore por aqueles porque acham que acabou, tudo acabou. E nós vamos entendendo que a alma ela só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada. Quando é que nós somos salvos? Quando nós compreendemos o valor do bem e o papel das leis de Deus em nossa vida. Isso é um estado sublime. Mas nós não podemos julgar quem quer que seja e dizer muitas vezes: ah, graças a Deus ele morreu, se encarnou, ele era muito mau. Quem somos nós para falarmos isso? Julgarmos qualquer atitude. Então, na realidade, nós vamos ver que as penas eternas e aquelas irremissíveis que as pessoas, que as nossas preces sejam sempre impotentes, não. As nossas preces são sempre forças, são sempre um movimento divino emitido pelo nosso pensamento em direção àqueles a quem tanto amamos, mesmo aqueles que nós não conhecemos. É dever nosso vibrar pelos nossos irmãos em humanidade. Então, muitas vezes, nossas preces parece que são preces impotentes para agasalhar ou para abrandar o sofrimento dos nossos irmãos. Mas mesmo assim, é uma gota d'água. E essa gota d'água, se todo dia ela cair, ela vai aumentar. E ela vai trazer um bem-estar muito grande para aqueles que já voltaram ao mundo espiritual. Mas não quer dizer que eles estejam condenados a perpetuar nas mesmas situações de dor e de sofrimento. Há sempre uma esperança, há sempre um olhar para aqueles que o nosso pensamento busca. E quantos espíritos socorristas vão levar até eles aquilo que eles mais necessitam?
E nessa passagem de hoje do Evangelho nos faz lembrar de Jesus, quando Judas, vendo a sua condição espiritual, que ele havia realmente realizado pelas vias do suicídio, e naquele sofrimento no mundo espiritual, quem foi ao encontro dele? Foi Jesus. Jesus chegou a emitir as suas vibrações até o Judas. Talvez não tenha ido no local onde Judas se encontrava, mas o seu pensamento alcançou Judas. E Judas, percebendo aquela vibração, ele disse: Senhor, perdoe-me. E Jesus, fonte inesgotável de amor, não estava ali para recriminar, não estava ali para julgar, mas estava ali para amar. E ele diz: perdoa-te, porque eu preciso pensar que todos os desalinhamentos meus com a lei de Deus, eu sou responsável por isso. E as leis de Deus não estão fora de mim. As leis de Deus estão dentro de mim, na minha consciência. É por isso que eu não posso pensar que o outro tem que fazer por mim, que Deus vai me corrigir. Deus me oferece meios para que eu possa corrigir. É por isso que a reencarnação tem nos mostrado diferentes níveis evolutivos dos espíritos que reencarnam na Terra, em dores, em provas, em expiações, em sofrimentos e outros em tarefas sublimes e edificantes. É preciso que, acima de tudo, eu me perdoe. Eu possa reconhecer o que Jesus disse: perdoa-te. Então, nós temos que lembrar daqueles que ainda são tão resistentes e não reconhecem que, para ser perdoado, eu preciso compreender. O perdão só parte de mim para comigo mesmo, porque a ofensa, a mágoa, a cicatriz aberta está dentro de mim. Muitas vezes nós não lembramos. Se nós tivemos a intenção de ofender, mas é o orgulho, a vaidade, que ainda nos toca e de uma forma tão agressiva. Por isso, as nossas preces são sempre bem-vindas em qualquer situação, porque nós precisamos entender que a nossa prova de amor é um testemunho que nós estamos vivos, mas estamos lembrando daqueles que partiram, estão vivos como nós, talvez mais vivos do que nós. Porque nós temos tantos irmãos que caminham cegos, dormindo, cegos, porque não querem abrir os olhos para a verdade. Então, nós vamos ver que nós estamos diante de uma doutrina que não petrifica o nosso coração, muito pelo contrário, ela nos dá bom ânimo, nos faz compreender que a não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária. Todos nós que estamos aqui na Terra, quando vemos um filho fazer alguma coisa errada, ou quando somos punidos, nós nos envergonhamos, mas nós pedimos mais uma oportunidade. Quem castiga somos nós. Deus não nos castiga. Negar essa eficácia da prece é a mesma coisa que negar uma palavra de consolação. Nós precisamos encorajar uns aos outros com os bons conselhos, auxiliando-os cada vez mais. O homem nada teme e nada pode temer diante de Deus. Todos nós precisamos pedir força, entendimento, coragem. No céu e inferno, nós vamos encontrar tantas situações de espíritos indiferentes, mas eu não chego ao mundo espiritual com indiferença. A indiferença, ela nasce no meu pensamento. Então, quando nós compreendemos o dogma da eternidade absoluta, das penas, nós não vamos julgar, porque não existe um dogma
da eternidade absoluta das penas. Porque todos nós temos uma outra oportunidade. Deus é Pai e nos concede sempre uma oportunidade para melhorarmos. Ninguém está condenado perpetuamente no mal. Ninguém. Todos nós, submetendo a sua própria condenação, pode perceber que em determinado tempo tudo modifica, expira. Esse tempo da raiva, do ódio, da mágoa, do rancor. E é por isso que os próprios Espíritos vêm nos ensinar e vêm nos agradecer quando nós oramos por eles. Porque isso para eles é como se tivéssemos mandado o nosso recado de amor. Estamos aqui e você está aí, mas estamos juntos, vibrando uns pelos outros. O homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Mas não é a punição do castigo, é a oportunidade que nós temos de ver que todos nós, mesmo numa severidade que nos é dada para vivenciar, nós também somos amparados. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem, a pena dura. Tanto quanto a obstinação no mal seria perpétua, se perpétua fosse a obstinação dura, pouco, se pronto, é o arrependimento, quanto é bom arrepender. O homem é assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tem de praticar o bem. Todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Não existe, meus irmãos, uma lei que não venha nos trazer diante da justiça de Deus o seu olhar, o seu amor, tudo aquilo que nós tanto necessitamos. Então, nós gostaríamos de agradecer a Jesus, por isso que ele tem nos ensinado que o amor cobre a nossa multidão de pecados e que nós saibamos corrigir as arestas enquanto estamos encarnados, para que não venhamos amanhã entrar numa situação de arrependimento, de remorso, por termos negligenciado todas as oportunidades que Deus tem nos concedido. E nesta hora, no recolhimento íntimo, profundo, de reflexões pessoais, convidamos a todos a receber o passe, mas que cada um faça a sua rogativa, cada um faça a leitura íntima dos seus sentimentos, para que os amigos queridos nos envolvam nesse manto de luz e de amor. Que a nossa água seja fluidificada, transformada em medicamento valioso para todos nós. Jesus, que a nossa esperança alcance os corações em dor. Que possamos orar por aqueles que estão em dor, em pranto, que não compreendem as suas oportunidades. Jesus, olhar para os irmãos doentes que se encontram nos hospitais, que eles sejam amparados, fortalecidos. Senhor, olhar pelos nossos familiares, envolvendo os seus pensamentos, para que o Evangelho seja sempre o expoente de luz. Que Deus nos abençoe e que a paz, a esperança, seja sempre esse porvir de luz em nossa vida. Recebam, amigos, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec,
Que nossa Mãe Maria Santíssima nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.